Bem-vindo ao parágrafo secreto. Coloque seus fones e ouça O Caminho dos Deuses, de John Gwynne, uma jornada épica. Capítulo 19. Orca. Orca passou pelos portões da sua propriedade. As chamas tinham-se entretanto extinguido e grande parte da casa colapsara, embora alguns pilares e vigas se mantivessem de pé, negros e retorcidos como ossos doentes. O fumo perdurava no ar, a pairar lentamente na brisa. Avançou até ao corpo de Torquel, que jazia com o machado empunhado, os olhos fixos e cegos. Uma nova vaga de dor apoderou-se de si, um espasmo no ventre, e ela virou-se e dobrou-se sobre si mesma, a vomitar na terra. Senhora, chiou uma voz, e Orca viu um movimento junto ao riacho. Vês-lhe, a Tenur, ajoelhada ao lado da forma inerte de Spert, na rocha deste. Cuspiu e limpou a bílis do queixo com a manga antes de ir ter com eles, sentindo as feridas das costas, do ombro e da cintura retesarem-se. Pequenos corpos espalhavam-se pela terra à volta do riacho, uma dúzia de Tenur retorcidos e mortos. Também estava ali o de um homem, vestido como os que Orca combatera junto ao rio, com mãs e couro, roupas de gente da floresta. Estava caído no chão, com uma lança a seu lado, um pé no riacho, a boca aberta num grito. Metade do seu rosto estava negro e cheio de bolhas, com veias escuras e salientes, a fazer lembrar uma teia de aranha. No centro inchado havia uma ferida pequena e redonda, como uma alfinetada. O ferrão do Spert percebeu Orca. Ela já antes vira o que ele fazia a intrusos. O Spert está vivo, disse Wesley. Tinha limpado a ferida na cabeça e lavado o sangue, revelando um golpe irregular que lhe ia da testa até ao cimo do crânio. Não fora feito com uma lâmina afiada, mas parecia ter sido rasgado por dentes aguçados. Orca olhou para Spert. Os segmentos quitinosos do seu corpo comprido erguiam-se e desciam com respirações superficiais, a ferida no flanco estava coberta de cor negro a coagular. Franziu o sobrolho. A ferida tinha sido cozida, tinha uma espécie qualquer de linha pálida a passar pelos segmentos à volta do corte, unindo-os. E uma estranha substância cobria a ferida, espessa e opaca, como cola fervida. Wesley tinha ensopado uma ligadura de linho e estava a torcê-la devagar para dar água a Spert. Coseste-lhe a ferida? Perguntou o Orca. Wesley assentiu com a cabeça, olhou para ela e viu que tinha a túnica manchada de sangue. Wesley também te ajuda. Wesley tem jeito para tratar feridas. Eu tenho jeito para as fazer, pensou o Orca. Os olhos bulbosos de Spert abriram-se ao ouvir a voz de Orca. Senhora, chiou. Wesley mexeu-se, abriu as asas e flutuou até junto às costas e ao ombro de Orca, ali a pairar com os dedos afiados surpreendentemente delicados enquanto afastava a túnica para examinar o ferimento. Usou a ligadura que tinha na mão para limpar a laceração profunda, após o que se seguiu um som cuspido e Wesley começou a esfregar algo na ferida. Fosse o que fosse, num instante a dor latejante que ela sentia nas costas e no ombro começou a diminuir. Orca ajoelhou-se ao lado do Vaezin, pousou-lhe uma mão na cabeça. Estou aqui, disse-lhe. Spert lamenta. Spert tentou, crocitou a criatura. Spert matar muitos Vaezin, mas o maldoso Maor cravar lança em Spert. Tossiu, um calafrio a percorrer-lhe o corpo, e cor negro a escorrer-lhe da boca. Orca olhou para o cadáver à beira do riacho. Fizeste-o pagar por isso. Wesley esvoaçou até ao chão, com os dedos compridos a puxarem a túnica de Orca para poder ver o corte que ela tinha na cintura. Estalou a língua, molhou e espremeu a ligadura no riacho e apressou-se a limpar também essa ferida. Estiveste bem, Spert, disse Orca, deixando Wesley trabalhar. Agora descansa. Recupera. Fogo e fumo, muito mal, todos sufocar. Torquel abrir portas, lutar. Um estalido no fundo da sua garganta. Torquel feroz. Torquel mudar, ficar, olhou para a Orca, que se limitou a assentir com a cabeça. Guerreiros e Vaezin invadir, Tenur também. Fez uma pausa, com o rosto a retorcer-se num esgar, e cuspiu para o chão. Tenur sem juramento, e outros. Que outros? Quis saber Orca. Skraelin, outra coisa. Humanos, mas não, disse ela.
Como Torquel, mas, não. Wesley encolheu os ombros. Um dos impuros? Sugeriu Orca. Humanos, mas também animais. Sim, sim, disse Wesley. Homem, com duas garras compridas e afiadas. Lutar com Torquel. Homem mau, feroz. Garras? Os seaxes no corpo de Torquel? Viste-lhe os olhos? Perguntou Orca. Wesley assentiu com a cabeça. Vermelhos ardentes, como cinzas na fogueira. Um rugido grave de Orca. E depois? Perguntou ela, adivinhando que devia seguir-se sem querer ouvir, mas não podendo deixar de perguntar. Entrar tenor a voar, tentar levar breca, disse Wesley, com outra torção selvagem dos lábios. Wesley lutar com eles. Levou uma mão à ferida na cabeça e encolheu os ombros, com as asas agitarem-se. Depois, Wesley sentir Orca tirá-la da casa. Wesley agradecida. Orca sentiu com a cabeça. Atenur deu um passo atrás para lhe observar as feridas da cintura e do ombro. Wesley ajudar? Perguntou, com um sorriso tênue espalhar-se-lhe pelo rosto, revelando apenas um indício de dentes pequenos e afiados. Orca levantou-se e esticou-se, girou cuidadosamente o ombro e virou-se para o lado. Os dois ferimentos estavam melhores. Ainda o sentia, mas a dor diminuíra. Passou as pontas dos dedos pelo corte na cintura e sentiu algo pegajoso. Orca curar mais depressa, agora, disse Wesley. Como é que fizeste isso? Perguntou Orca. Avaez entossiu e escarrou uma bola de cuspo glutinoso, que começou a amassar entre os dedos. Este coagulou e tornou-se elástico, como um tendão. Orca decidiu que não queria saber mais. Tu e os Pert estão livres dos vossos juramentos, disse Orca, olhando para ambos e para os ferimentos que tinham. Já o mereceram. Wesley ajudar-te. Ajuda-me cuidando dos Pert. Olhou para o céu, onde gavinhas de fumo negro perduravam no ar. Leva-o para longe da propriedade. Poderá vir gente da aldeia. Se alguém vos encontrar, vai matar-vos aos dois. Caminhou até Torquel e deteve-se junto dele, a fitar-lhe o rosto pálido e cheio de cicatrizes. Se pudesse, ficaria aqui contigo e nunca te deixaria, meu marido. Deixou escapar um suspiro longo e entrecortado, ciente do que tinha de fazer. Foi até ao celeiro, onde encontrou uma pá, e depois voltou ao pátio, contou passos do terreno e parou perto da esquina ocidental da casa. Aí começou a cavar. A lâmina não tardou em bater em algo com um baque seco. Ela continuou a escavar e desenterrou uma arca de madeira. Depois de afastar a terra, esticou-se e agarrou numa pega de corda, puxou a arca do buraco, destrancou-a e abriu a tampa. Uma torrente de memórias, de Torquel, de batalha, de morte, de gritos de moribundos. Velhos amigos, velhos inimigos. Alguns que haviam sido as duas coisas. Abanou a cabeça, um tremor percorreu-lhe o corpo. Durante muito tempo, combater aquelas memórias, virara-lhes costas, tentará perdê-las ou enterrá-las, como enterrar a arca. Mas desta vez não o faria. Agora ia aceitá-las, deixá-las crescer e rodopiar atrás dos seus olhos, até ver apenas batalha e sangue. Porque é isso que eu sou. É o meu passado, e o meu futuro, até que o Breck esteja a salvo comigo. Levou a mão à arca e tirou de lá um seax numa bainha de couro curtido, com corda trabalhada em redor, um cabo de marfim de morsa, botões e anéis de prata. Esticando-se, retirou um punhado de braceletes de prata e ouro, retorcidas e unidas. Agarrou de novo na pá e foi até Torquel, colocando o seax e as braceletes ao lado dele. Primeiro, cavou uma sepultura pouco funda e depois parou e agachou-se a seu lado, querendo apenas estar perto dele. Quando se sentiu preparada, agarrou nos punhos dos dois seaxes cravados no corpo do marido e, com um gemido de esforço, arrancou-os. Fitou-os durante muito tempo antes de os pôr de parte no chão e de arrastar o corpo para a sepultura. Ouviu um zumbido de asas. Wesley juntou-se-lhe, tentando ajudar puxando a túnica de Torquel. Era incrivelmente forte para o seu tamanho. Torquel deslizou para a sepultura, com o punho ainda a segurar o cabo do machado longo.
Orca ajeitou a arma por cima do corpo do marido e depois colocou o Seax embainhado ao lado dele. Enfiou-lhe as braceletes de ouro pelos braços. Levantou-se e continuou a sua tarefa, recolhendo lenha pelo pátio e também pedras, e construiu um túmulo à volta dele. Por fim, só havia um espaço a céu aberto, apenas o rosto de Torquel continuava visível. Orca parou e regressou à arca, onde levou as duas mãos para puxar uma pele de carneiro enrolada, que pousou no chão e desenrolou, revelando uma brinja arrebitada. Estivera dentro de uma arca, enterrada durante mais de 10 anos, mas luzia como se fosse nova, pois a gordura e a ausência de ar dentro da arca tinham-lhe impedido de enferrujar. Orca desafivelou o cinto de armas que segurava o seu seax, o machado e uma bolsa com ramos e as sandálias, e pousou-o no chão. Depois levantou a brinja e enfiou os braços dentro da cota de malha, erguendo-a bem alto, com as mãos em busca das mangas, e passou-a pela cabeça, ao que a proteção de ferro deslizou pelo seu corpo como os anéis de uma serpente. Orca mexeu-se e retorceu-se e a cota de malha desceu-lhe pela cabeça e pelo tronco, cobrindo-a até aos joelhos. Virou-se, encolheu e endireitou os ombros para pôr no lugar, habituando-se ao peso, que sentia sobretudo nos ombros. Repuxava-lhe a ferida. Agachou-se e tirou da arca uma bolsa que tilintava com moedas, após o que pegou no seu cinto de armas e o apertou bem, a dar uma volta. O cinto ajudava a aliviar algum do peso da brinja nos ombros. Um momento longo em que sentiu o ferro a instalar-se à sua volta, como se nunca a tivesse abandonado. Virou-se e foi até o celeiro, encontrou uma saca de cânhamo e encheu-a com provisões. Um frasco de aveia, tiras de porco seco e truta fumada enrolada em linho, um odre de pele de foca cheio de soro de leite coalhado e um naco de queijo curado. Um pão escuro. Uma panela e uma sertã de ferro e um odre de madeira e couro, que encheu no riacho antes de guardar tudo. Pôs a saca ao ombro e largou-a ao lado do túmulo de Torquel. O sol já mergulhava no mar, alongando a sombra de Orca pela propriedade e dizendo-lhe que tinha de ir. No entanto, em vez de partir, ficou a olhar para Torquel. Com um suspiro, baixou-se e pegou nos seaxes que lhe tinham roubado a vida. Eram tão compridos quanto os antebraços dela, com uma guarda grossa, uma única lâmina larga com uma curva abrupta ao chegar às extremidades. Os cabos eram de madeira de freixo trabalhada, tinham um tampo de bronze onde ficaria o botão de punho de uma espada e uma cavilha com uma tira de couro. Orca fitou-os e prendeu um no cinto. Uma frieza insinuou-se-lhe no sangue como ferro atingido por uma geada e chegou-lhe à medula. Quanto ao outro seax, ergueu-o e passou a lâmina pelo seu antebraço, fazendo surgir um fio de sangue. Pôs o braço por cima do túmulo aberto e ficou a ver o sangue escorrer-lhe pelo braço, para a palma da mão, até pingar dos seus dedos para o rosto de Torquel. Sou sangue. Sou morte, sou vingança, proclamou, numa voz impassível, vazia. Então limpou esse seax, enfiou-o também no cinto e por fim cobriu o túmulo com madeira e pedra, encerrando o marido lá dentro. Baixou-se, pegou na saca e na lança, e saiu pelo portão. Com um zumbido de asas, Veisli esvoaçou e pairou por cima dela. Veisli ir contigo, ajudar a recuperar Breca, disse Atenor. Não, retorquiu Orca. A morte é a minha única companheira. Fica e ajuda os Pert. Veisli olhou para os dois seaxes que tinham aniquilado Torquel, metidos no cinto de Orca. O que ir fazer com eles, senhora? Perguntou Atenor. Orca olhou para longe, passando as colinas íngremes e vendo a aldeia de Felur, não mais do que uma mancha distante. Vou encontrar o dono destas lâminas e devolver-lhes, respondeu com rispidez. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Se você gostou, siga o canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o projeto a crescer. Nos vemos no próximo episódio.